Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva e eu gravei esse vídeo para mostrar para você como pregar a palavra de Deus com autoridade. Eu peço para você assistir esse vídeo até o finalzinho, para você entender o raciocínio completo sobre o que é autoridade, como pregar com autoridade. Nesse vídeo eu vou mostrar o que é autoridade, os 3 tipos de autoridade. Vou falar sobre a autoridade do pregador. Eu vou falar sobre a autoridade imediata na palavra, onde eu vou te dar 3 dicas. Então vamos já entender o que é autoridade. Autoridade é superior, algo além dos demais, algo excelente. Autoridade é estar acima de alguém, estar acima de algo, estar acima de alguma coisa. O mesmo vale para superior, é apenas um sinônimo. Autoridade também é mais conhecido como poder que pode ser adquirido por direito ou poder delegado por alguém, tá? Primeiro eu estou explicando apenas o que é autoridade, depois a gente vai entrar espiritualmente. Então, adquirido por direito, por exemplo, são os governantes, são as autoridades do mundo, autoridades da política, por exemplo. E o poder delegado por alguém é quando você é autorizado, quando alguém autoriza você falar, autoriza você fazer algo ou te dá autoridade para executar alguma tarefa ou falar alguma coisa. Então isso é friamente o que significa autoridade. Agora já vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar os 3 tipos de autoridade. Bom, a gente tem a autoridade por reconhecimento. O que é isso? Por exemplo, diplomas, uma pessoa que ela estudou, ela tem um diploma, um bacharel em alguma área, é um especialista em algum assunto específico ou resolveu um problema específico. Por reconhecimento são os nossos governantes, prefeitos, governadores, presidentes, é um tipo, um chefe de algum departamento, alguma coisa, é uma autoridade por reconhecimento naquele lugar. Por exemplo, um médico, ele é uma autoridade na medicina, um especialista em cardiologia, um especialista endocrinologista. É um médico, quando você vai consultar, você quer passar por alguém que tenha autoridade naquele assunto, que entenda daquele assunto, né? Quando você está doente, você espera ter, né, um tratamento. Um policial, uma polícia, ele é uma autoridade de segurança, uma autoridade militar, alguém que necessita de respeito, onde nós precisamos respeitar. E a gente tem na Bíblia ali, por exemplo, um exemplo do centurião romano, quando ele fala acerca de Jesus, que ele fala, também sou um homem sujeito à autoridade, estou um homem sob autoridade. Então, você não precisa vir na minha casa, porque eu sei que quando você falar, vai acontecer, porque eu mando um homem fazer, mando outro homem vir, ele vem, mando ele ir, ele vai. Então, eu entendo que a autoridade está sujeito a algo. No caso, ele estava dizendo que ele estava sujeito à autoridade de Jesus Cristo. Então, isso aqui é autoridade por reconhecimento. A gente tem autoridade espiritual que a gente chama, quando alguém é capacitado pelo Espírito Santo, é o que a gente chama de unção. Então, por exemplo, nós podemos pegar na Bíblia as autoridades ministeriais. Efésios 4:11, você vai ver que Paulo fala que Deus deu os profetas, pastores, doutores, apóstolos, evangelistas, são pessoas que têm autoridade, que receberam unção do Espírito para executar essa tarefa. E nós temos lá os dons espirituais, que também são autoridades, é quando nós recebemos capacitação, os dons de curar, de sabedoria, conhecimento, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e outros dons. Isso tudo é um tipo de autoridade espiritual que não necessariamente precisa de reconhecimento, porque não é esse reconhecimento que você precisa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí que é uma capacitação. E tem a capacitação que ela é percebida, que não vem através de reconhecimento, de títulos, de cargos ou ministérios, mas todos percebem que existe algo a mais, que existe algo mais profundo na vida daquela pessoa, mesmo que ela não seja um pastor, mesmo que ela não tenha diplomas a oferecer, todo mundo percebe, por isso que é uma autoridade percebida. Você vai ver, por exemplo, Mateus 7:28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então todo mundo percebia que ele não era igual aos escribas, porque ele tinha uma autoridade quando ele ensinava. Vamos continuar. Mateus 21. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu essa autoridade? Quem
permitiu, quem te autorizou a ensinar, quem te autorizou a falar sobre essas coisas, com que autoridade, eles nem imaginavam que quem dá autoridade, quem permite era ele, não ele precisava de autoridade, mas todo mundo percebia que ele tinha autoridade. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, Jesus estava acima, ele era superior, tinha poder, ele tinha autoridade para expulsar aqueles demônios. Todo mundo perdia, não tinha reconhecimento. Aqui você pode ver os casos dos sacerdotes, dos anciãos, falam: quem te deu autoridade? Autoridade, no nome de quem você está fazendo isso aqui? Você recebeu? Jesus não precisava da autoridade de ninguém, não precisava que ninguém o reconhecesse. E aqui, da mesma forma, as pessoas percebiam que havia nele unção. E agora vamos ver aqui como funciona com os apóstolos. Atos, no capítulo 4, versículo 7 e do versículo 10. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso é o caso que eles curam o aleijado na Porta Formosa. E eles respondem assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Percebeu? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então eles falam com autoridade, estão falando com autoridade que eles não precisavam de autoridade de ninguém, de nenhum líder religioso, de nenhum deles, porque eles estavam fazendo e operando com autoridade, com o poder que vem do nome de Jesus Cristo. Então essa é uma autoridade percebida. Você não tem autorização, você não tem título, você não tem diploma, mas todos percebem que você tem. Então essa é os primeiros 3 tipos de autoridade. Agora vamos falar sobre a autoridade do pregador. Vamos ver como que funciona a autoridade do pregador, primeiro, de reconhecimento. É quando o pregador tem domínio do tema, ele tem domínio do assunto, é quando o pregador ele tem grande conhecimento bíblico, é quando também o pregador ele é um teólogo. Você vai ouvir uma pessoa que entende bem da Bíblia, quando ela quer te explicar algo. Então tem pregador que ele é um teólogo, ele tem essa profundidade, ele tem esse ensino, e outras pessoas podem não ter o bacharel, mas ele tem domínio, tem grande conhecimento bíblico, então ele tem uma autoridade para poder falar sobre aquele assunto, porque ele sabe muitas vezes mais do que as outras pessoas, então ele tem autoridade. Como funciona a autoridade espiritual do pregador? Por exemplo, quando ele é um pastor, que um pastor pode ser um evangelista, é só um exemplo. Ele tem uma autoridade outorgada por Deus, é quando Deus confere, Deus autoriza o pastor a ministrar, então ele tem autoridade. Lá em Hebreus 13:17 diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Então, por mais que esse pastor ele não seja teólogo, ele não tenha títulos, ele não seja uma pessoa que frequentou faculdade, ele é uma autoridade, ele tem autoridade para pregar, mas é uma autoridade que veio de Deus, uma autoridade espiritual que ele recebeu. Então, por mais que você entenda mais que um pastor, ele é uma autoridade espiritual, porque Deus assim o capacitou e o autorizou. E como funciona a autoridade percebida, que é quando o quê? Quando a pessoa não tem título, ela não tem cargo, ela não é um pastor, ela não tem um título, ela não tem um diploma, mas tem um chamado. Você percebe que ela tem autoridade na pregação porque ela tem um chamado. E você percebe que ela tem a unção, que ela tem o Espírito Santo na vida dela. Vamos ver aqui. E disse-lhes Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Quando Jesus usa essa palavra pregai, ide pelo mundo e pregai, ele está usando essa palavra aqui, depende do dicionário. Pode ser a palavra querisso ou querusso em grego, tá? Então, cada dicionário mostra de uma forma. Essa palavra, quando Jesus fala ide pelo mundo, ele está dizendo ide pelo mundo pregar, está dizendo ide para o mundo proclamar, anunciar, tornar conhecido, ide ao mundo declarar, ide ao mundo apregoar uma mensagem. Então, essa palavra grega que eu mostrei, que Jesus usou naquele momento, é uma palavra que ela é revestida de autoridade. Por quê? Porque ela vem da palavra kerix ou kerux, que significa arauto, significa porta-voz. Esse era aquela pessoa que fazia os anúncios oficiais. Ele falava em nome do rei.
ele falava em nome daquele que o havia enviado. Então assim, quando Jesus fala para ir pelo mundo, ele está falando, vá ao mundo e seja o meu arauto, vá ao mundo e seja o meu porta-voz. Quando vocês estão dando autoridade, estão autorizando vocês a falar, pregar o evangelho. Então vocês estão recebendo a autoridade de mim. Então você recebe a autoridade de Cristo, você já tem a autoridade do Senhor. Ou seja, você pode até que não tenha cargo, não tenha púlpito para pregar e não tenha reconhecimento humano. Mas quando Jesus fala ide e proclamar, ele está falando, você é meu porta-voz no mundo, você é o meu arauto no mundo, você anuncia. Então o arauto é uma posição de grande autoridade, por quê? Porque ele, na época, quando se trata da história, ele tinha acesso direto ao rei, que o diferenciava, que já mostrava que ele era alguém enviado pelo rei. Então ele tinha acesso direto. O arauto, ele declara a vontade do rei. Ele não inventa a mensagem. Então o arauto, ele não inventa, ele não fala o que tem na cabeça. A mensagem dele já está pronta. No caso do arauto de Cristo, a Bíblia é sagrada. O Evangelho já é a mensagem que nós devemos proclamar. Então, como que você percebe que ele tem autoridade? Que ele entrega a mensagem com uma certeza inabalável. É uma certeza que ela é indestrutível até. Ele tem tanta certeza na mensagem que você percebe que ele tem unção, você percebe que ele tem autoridade para pregar, apesar de muitas vezes não ter reconhecimento. Então você, como arauto, não precisa provar ou discutir com ninguém. Você vai e proclama a mensagem. Então isso você já tem autoridade. É uma autoridade que ela é uma autoridade percebida. É uma autoridade que você recebe do Senhor e não vem por reconhecimento e não vem por títulos ou cargos. Então agora, talvez você fale assim, eu entendo até isso, pastor, tenho vontade. Eu até às vezes sou um pastor, já sou um ministro, mas eu não percebo essa autoridade. Eu não percebo que as pessoas entendem essa autoridade ou não me respeitam muitas vezes quando eu prego, quando eu falo alguma coisa. Então vou te dar 3 dicas de como é que você faz para ter uma autoridade imediata, instantânea na palavra. Então a primeira coisa que todo mundo vai perceber que você tem autoridade na pregação é você, por exemplo, pregar livros que são praticamente esquecidos. Se você mandar a igreja abrir a Bíblia em Tito, em Judas, em Naum, em Sofonias, em Obadias, abram a Bíblia em Levítico e Esdras, que são textos, livros que são mais difíceis de pregar, mas que quase ninguém ministra neles, já mostra que você tem algo diferente, já mostra que a tua mensagem é uma mensagem que vai ter um grau de profundidade, as pessoas já vão prestar atenção, já vão ver a sua autoridade. Pregar temas esquecidos, por exemplo, salvação não se prega muito, julgamento, grande tribulação, arrebatamento, sofrimento, ninguém gosta de falar de sofrimento, gosta de falar mais de bênção, pecado que confronta, Jesus, por exemplo, no Antigo Testamento, poucas pessoas conseguem mostrar Jesus no Antigo Testamento, Arca da Aliança, por exemplo, o simbolismo, templo e tabernáculo, o que tem a ver com a igreja, lei e graça. Então são temas que se você começar a ministrar, já vai mostrar que há algo diferente, que Deus entregou a mensagem, que você tem autoridade para falar sobre aqueles assuntos e as pessoas vão prestar atenção, vão passar a respeitar muito mais. Quando você, por exemplo, se concentra em pregar nas 9 áreas críticas da vida, relacionamentos, conflitos, cargas pessoais, fraqueza de caráter, situações difíceis, falta de recursos, responsabilidades, oportunidades e espiritualidade, são áreas críticas. Quem sabe você não é a pessoa na tua igreja que se concentra em falar sempre sobre os relacionamentos, ou sempre sobre conflitos, ou sempre falar sobre cargas pessoais, que é só aquilo que somente a pessoa sabe, ela e Deus sabem o que está passando. Quem sabe não é você na tua igreja, de repente é um ministério grande, e você seja aquela pessoa que tem ali um especialista em falar sobre determinados assuntos específicos. Então você vai ser conhecido como autoridade para falar sobre aquelas áreas, ou você sempre prega sobre temas esquecidos, ou você sempre é aquele que prega sobre livros esquecidos na Bíblia. Então é uma forma, 3 dicas que eu dou para você começar a autoridade imediata, instantânea, quando você prega sobre esses assuntos, as pessoas já percebem. Você não precisa muitas vezes de reconhecimento, de título, de diploma, de ninguém batendo nas suas costas, mas as pessoas percebem na hora que você tem autoridade para pregar sobre aqueles assuntos. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Deus abençoe a sua vida.